Fala aí, turma, tranquilidade, ó, Fabrício Stagliano aqui na área. Gente, hoje vamos falar sobre o radar, robô radar, mostrar as atualizações aí importantes, né? Novidades que o pessoal precisa saber. Então você que é assinante, não deixa de assistir. Você que não conhece o radar ainda e quer conhecer, também não deixa de assistir, tá, turma? Tem muita coisa, muita novidade, muita coisa que talvez você não saiba ainda. Então vale a pena ver até o fim. Para começar, desde já, vou pedir aquele joia. Faz tempo que eu não peço joia nos vídeos, né? Mas esse vídeo, vou pedir aquele joia. Se inscreve no canal se você não é inscrito. A ideia aqui minha, né, turma, sempre trabalhar com transparência, sempre mostrar a real, mostrar quando ganha, mostrar quando perde, mostrar nossos robôs, que hoje é meu carro-chefe, né, turma? Eu já tive live aqui para mais de 3 mil pessoas operando junto no braço. Vamos comprar aqui, vamos vender aqui, fazendo a análise de player que eu faço até hoje, mas hoje tudo rodando de maneira automática, tudo automatizado, porque nesses anos todos, a gente vai ver o histórico aqui do radar, mas desde 2022, né, que a gente está com radar, e agora chegando em 2025, eu tive a comprovação de que a minha estratégia, né, leitura de player automatizada, ela opera melhor que eu, tá? Então a automatização da estratégia vai colher um resultado melhor que eu no braço. Então não faz sentido eu querer operar no braço, né? Faz sentido sim eu trabalhar minhas automatizações, ter mais de uma para aproveitar movimentos diferentes que o mercado possa desenhar, né? Conseguir extrair da leitura de player o máximo possível. Então, pô, eu tenho o Prime, que é um outro robô, eu tenho o termômetro de mercado, eu tenho os copies, então são formas diferentes de eu extrair da leitura de player, mas operar no braço, para mim, já não faz mais sentido, tá? O que faz sentido é utilizar a automatização para extrair isso com mais eficácia. Legal, turma? Bom, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês aqui para a gente falar sobre o radar, né? Primeira coisa que vocês vão ver aqui é que a coisa está rodando. Skin the game, né? Robôs estão rodando. Aqui nós temos, turma, e aí é uma coisa que eu tenho, aliás, vou fazer até um parênteses aqui numa coisa que eu vou falar para vocês, né? Eu tenho às vezes uma dificuldade para apresentar resultado para a galera, mostrar as coisas nas contas que a gente tem aqui, eu, meus sócios, né, o Isaac, o Jefferson, porque a gente roda o robô radar, roda termômetro, roda copy, roda um monte de coisa. Coisas que a gente já está rodando há anos, né? Coisas que a gente está testando, testando em conta, né? Vendo que funciona, vendo que não funciona. Tem coisas que nem chega a ser comercializada, porque a gente viu, tinha uma ideia, colocamos ela para rodar, mas não saiu do jeito que a gente queria, né? Então, às vezes tem essa dificuldade para apresentar, justamente porque a gente consegue mostrar, pô, essa conta tá só o radar, essa conta tá só o termômetro, essa conta tá só o copy. Mas pra gente mesmo tem ali alguns robôs trabalhando, né? E é uma coisa que eu gosto muito que é a diversificação, né, turma? Antes de falar ali do radar, vamos falar da diversificação. Por que diversificação? Quando você consegue atuar em mais de um robô, você fica com um resultado mais flat, já falei muito disso, né? Um resultado mais menos oscilação, menos vol, né? Um resultado mais legal e você consegue absorver o máximo de cada um dos robôs, né? Então, pô, vamos supor que eu tenho 5 robôs. Um no histórico dos últimos 3 meses. Um fez 15 mil pontos, outro fez 3 mil pontos, outro fez 7 mil pontos, outro empatou, teve uma época mais difícil. Então, no geral, eu vou estar com o resultado médio de todos esses robôs, um resultado muito bom, né? No próximo ciclo, talvez aquele que ganhou um monte seja um que passe por dificuldade. Então, nesse novo ciclo também eu vou estar com a média de todos esses robôs, tá? Você estar diversificado entre os robôs é muito legal, é muito bom. Então, todo mundo que consegue fazer isso, a gente gosta muito, né? Muita gente que já roda o Prime junto com o radar. Já é uma diversificação legal. Você já consegue ter um equilíbrio entre esses dois robôs, por exemplo. Tá? E assim por diante. Né? A gente sempre que lança um produto novo, um robô novo, a gente testou, destrinchou, né? Fez ele ali, tudo quanto é jeito possível, para extrair o máximo de resultado possível para lançar ele. E só lançou ele quando a gente comprovou que de fato
ele tem resultado, ele tem sucesso ali. Então vamos voltar para a tela aqui, que eu quero mostrar para vocês. Aqui tem um monte de coisa rodando, né? Nessa conta aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês, dentro dessa conta, é aqui, ó, o radar. Tá, turma? Aqui sim uma conta que está rodando o radar mais o Prime. E abrindo o jogo com vocês aqui, eu estou rodando aqui também um robô novo que a gente está testando, que é o Gladiador. Não sei nem se podia falar dele, mas ele está na conta aqui, vocês vão ver, então eu tenho que falar dele, certo? Mas ainda não é comercializado ainda, né? Então aqui o radar já zerou a operação, tá? E o Prime está rodando ainda. Então hoje na conta do radar, turma, fizemos aqui, ó, 3 mil reais, 3.300 mais 1.780. Tá? Isso aqui foi o gain nessa soma com 27 contratos. Tá? E por que ficou essa divisão? Aqui foi coisa minha mesmo, porque eu cliquei sem querer no botzinho, fechei e abri de novo, tá? E aí ele zerou a operação e entrou no mesmo preço. Mas assim, enfim, é a soma dos dois ali que tá contando, tá? Então, já um resultado legal, um resultado de 1.000 pontos praticamente, estão no radar hoje, dia 23 de junho. Né? Turma, para quem não sabe, para eu rodar o radar, eu tenho esse botzinho que roda aqui, bem simples, tá? Todos os dias, então, o que, que eu faço? Eu escolho, todos os dias que eu faço, não, o que, que eu faço, o que, que eu fiz, né, lá atrás, né? Porque isso aqui vai ligar, todo dia fica ligado de maneira automática, tá? Mas o que, que eu fiz lá atrás para rodar esse bot, né? Escolhi qual robô que eu queria, né? E a quantidade que ele opera, tal, e ele roda aqui. Esse aqui tá rodando com 27 contratos, né? Que é o radar do índice, tá? Turma, por que eu tô falando disso? Antigamente, você precisava todo dia ficar ligando o robô. Hoje já não precisa mais disso. Hoje ele fica ligado de maneira automática. Claro, a recomendação é você acompanhar e principalmente ficar ligado nos grupos do Telegram, né? Que a equipe sempre entra em contato com você caso dê algum problema de margem, coisa do tipo. Ó, dá uma olhada aí, fulano, que a margem deu problema lá na corretora. Confere lá, pode ter dado algum problema, saiu alguma coisa do controle. Então você vai lá, fala com a sua corretora, onde você tem a conta aberta e vê o que aconteceu, né? Desalocou margem por algum motivo. Então coisas do tipo a gente vai sempre avisando. Então essa é uma vantagem legal de ter o radar. A equipe está de olho nisso. Agora, turma, além de você não precisar ficar ligando todos os dias, né? O botzinho aqui, porque ele já fica ligado direto, nós estamos também com um serviço de VPS. Então isso aqui roda na nossa nuvem, tá? Então se você quiser saber como está funcionando esse serviço de VPS, fale com a nossa equipe aí, fale comigo, fale com os meninos, que a gente te explica como isso funciona. Mas tem também essa possibilidade, tá? De não precisar ficar na sua máquina local, ficar rodando em nuvem também o radar. Beleza, turma? Então, são evoluções, né? Precisava ligar todo dia? Não precisa mais, fica ligado direto. Exceto se der algum problema, alguma manutenção no servidor, alguma coisa que tenha que fazer, aí, pô, liga de novo, aí a turma liga. Tá? Então fique esperto no grupo, a única coisa é ficar esperto no Telegram, no grupo lá, e nas chamadas que a gente vai falando tudo. Você receber a mensagem, o pessoal você já vai saber, o pessoal já vai te passar o que está acontecendo. E agora outra novidade também, a questão da VPS, né, turma? Bacana? Então são novidades que a gente vai cada vez mais agregando e trazendo aí coisas boas para a turma, tá? Bom, beleza? Tendo dito isso, turma, quero mostrar para vocês uma coisa bem legal, que é o seguinte. É isso aqui, ó. Vamos ver se vocês sabem do que eu tô falando aqui, ó. Isso aqui, turma. Primeiro eu vou mostrar uma coisa, tá? Ali vocês viram fazendo aquela grana hoje. Turma, todos os dias, quem tá no grupo sabe disso. Quem já é assinante sabe disso. O resultado é atualizado de maneira honesta, sincera, transparente aqui no nosso site, radarinvestimentos.com, tá? Você vai aqui na aba radarinvestimentos.com, você vai lá na guia de... Aqui, ó, lá em cima, né? Na guia de produtos e você vai ali no radar, certo? Aqui tem a atualização certinha de resultado. Dia por dia, coisa linda, maravilhosa, tudo bonitinho, né?
e aqui embaixo tem o acumulado. Então qual que é o acumulado até a data de hoje? Não está contando o dia de hoje, mais 1.000, né? Então estava com 63.235 pontos, agora 64.235 pontos de acumulado. Eu acho que não chegou a 1.000, tá, hoje. Foi 900 e quase 1.000, então, enfim, vai ficar 64.200, coisa do tipo. Tá? Então esse é o acumulado desde o 22 até hoje. Então todo dia atualizado, certinho, bonitinho. Tá, turma? Aqui você consegue ter a noção no site de drawdown, por exemplo. E até fazendo um parênteses, né, turma? Deixa eu tirar minha câmera aqui e pôr ela mais pra cá, ó. Até fazendo um parênteses aqui, ó. O nosso spread, o slippage, né, enfim, a diferença da execução é praticamente zero, tá? No radar. É muito preciso, né? O que sai para um, sai para o outro, tá? Você não tem essa divergência, né? É fantástico, fabuloso. Então esse é o histórico de resultado. Aqui você consegue ter uma noção, por exemplo, de drawdown, né? Eu vou mostrar daqui a pouco a questão da margem de garantia, mas o interessante daqui, turma, do radar, desse histórico, é você poder entender o porquê é cobrado a margem de garantia. Entender que, por exemplo, você passou aqui de uma época aqui, né, que tinha 63 mil pontos acumulados em março e foi para um fechamento com 57 mil pontos. Quer dizer, né, um drawdown aqui de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 mil pontos. 6 mil pontos. Né? Mas em abril ainda deu uma caidinha antes de recuperar para o fechamento do mês, talvez foi um pouco maior. Tá? Enfim, drawdown de 6 mil pontos. Aqui atrás, 16 caiu para 8, drawdown de 8 mil pontos, e assim por diante. Né? Você tem esse entendimento do drawdown histórico, porque é um robô que busca bastante, né? Um robô que tem um acumulado de mais de 60 mil pontos, ele também vai ter um drawdown razoável. Não tem como você ganhar um monte sem correr risco, tá? Então é um equilíbrio, mas com uma rentabilidade histórica fantástica, fabulosa. O histórico tá muito bom, o histórico tá muito legal. O histórico tá fantástico. Tá, turma? Legal? Então, tudo isso você consegue ter acesso no nosso site. Todo esse histórico atualizado todos os dias. Os assinantes fazem parte de um grupo fechado para os assinantes lá no Telegram. Tá? Também recebe mensagem quando trava, quando dá algum problema. Se der algum problema de margem na corretora, recebe essa mensagem aí. Tá? Que é mais um serviço que a gente tem também. Né? Além da VPS, que a gente comentou e tudo mais. Todo esse complemento aí. Bom, vou mostrar aqui uma planilha para vocês, turma. Eu acho bem legal ela ser mostrada. Seguinte. Olha que interessante, turma. O que a gente fez aqui? A gente tem uma linha de tendência, né? Linha de tendência. Cálculo dela aqui em cima da referência. Né? Essa linha é base, turma, para a gente entender quando o robô tá. Olha que interessante. O retorno dele está deslocando para. Quer dizer, a gente está ganhando muito em sequência. E aqui fazendo outro parênteses, quer dizer, para fugir daquela questão que muita gente vem comigo, Fabrício, qual robô que está ganhando bem para eu entrar? Que é um pensamento comportamental errado, né? Não é o que está ganhando bem para eu entrar. Qual historicamente tem uma boa rentabilidade, uma consistência e talvez quando ele estiver perdendo mais, seja o momento de você entrar. Então ele tem uma consistência de longo prazo, tem um resultado de longo prazo, né? Tem uma consistência, tem um resultado legal no longo prazo. Então, putz, ele começou a perder, quer dizer, é um momento bom para eu entrar, tá? Agora, você não consegue cravar o fundo, né? Então, o que é melhor? É fazer o que a gente recomenda. Quando você entrou, se você entrou com compromisso de 1 ano, você não vai sair mais, tá? Você entrou com um compromisso de 1 ano, dificilmente você vai sair. Por quê? Porque em 1 ano, a gente olhando as janelas de 1 ano, você nunca teria saído perdendo dinheiro. Com 1 ano você paga todos os custos, tudo, e sobra dinheiro. Ganhou grana, né? Ganhou um percentual legal, que valeu a pena. Entendeu a ideia, turma? Então, nessa linha que temos, linha de tendência, você tem os ganhos que tivemos em cada um dos meses desde do 22, tá? Então, por exemplo, turma, tá vendo aqui, ó? Tô com o mouse em cima do janeiro de 24. No janeiro de 24, deslocou
em relação à linha percentual, a linha de tendência. Deslocou, foi para cima. Teve uma, estava aqui acompanhando, ela subiu. Então quer dizer, a gente ganhou bastante. Esse ganhou bastante, teve ainda mais um fevereiro de 24 que ganhou bastante, e depois perdeu, foi para baixo da linha, no acumulado 38 mil, né? Então quando desloca para cima, quando ganha muito na sequência, talvez vai ter um momento de devolver. E aí você tem um momento abaixo da linha, que seria talvez o ideal, né, para você entrar. Então você tem aqui em março de 24, em abril de 24 ainda abaixo da linha, em maio cola, depois fica um bom tempo abaixo e vai romper a linha em janeiro. Vai romper essa linha em janeiro de 25, né? E aí trabalha o mês de janeiro em cima dessa linha. E aqui é um momento que bombou, entrou muita gente, né? Sempre nos momentos que está acima da linha entra muita gente, são os momentos que o robô está ganhando muito, tá? Maurício, se o cara entra aqui no pico, ou entra nesse pico aqui atrás, entra nesse pico, ele vai perder dinheiro? Não, mas ele vai ter um início talvez mais difícil, mais turbulento. Então, por exemplo, agora, turma, é um momento bom para entrada? Sim, porque ainda está muito perto da linha, está em linha, né? Está em linha com a linha, né? Tá bem em cima, tá? Não deslocou, né? Então ele está acompanhando a linha. Talvez você entrar agora, você pode ver ele deslocando para cima, ter esse boom, depois você vai ver uma correção e a coisa vai acontecendo. Ou você pode ficar um bom tempo em linha com a linha, né, turma? Que é o que aconteceu. Por exemplo, você pegar em setembro aqui de 23, né? Ficou um tempão, depois subiu, e então você não pode perder o bonde, tá? Enquanto tiver pareado com a linha, equilibrado com a linha, legal. Deslocou para cima, aí já é um momento que gera uma atenção, né? Uma atenção. Agora, qual que é a atenção aí que tem que ser gerada? Para não entrar? Não. Para eu reforçar o compromisso com o longo prazo. Todos os cenários aqui a gente recomenda. Entre com compromisso de longo prazo. Não para colher resultado em uma semana, em um dia, em um mês, não. Para você ver o resultado legal em um ano. Entra com essa cabeça, que quem entrou com essa cabeça não se arrependeu. Em nenhum... Desculpa, não vou editar o vídeo, então vai assim, né, turma? Mas assim, em nenhum intervalo de um ano o cara se arrependeu. Tá? Entrou em janeiro, ou em fevereiro, ou em março, ou em abril, qualquer intervalo que ele entrou, ficou um ano, ele não se arrependeu e fez grana e dificilmente cancela, tá? Mas essa linha é sim um sinal de alerta quando descola para cima dela, tá? Foi o que aconteceu em alguns momentos, né? Aqui em outubro do 22, aconteceu talvez aqui em março, né? Que deu um pouquinho mais de deslocada aqui, em julho de 23 e tal. E aí a última foi aqui em março de 25 e agora trabalhando em cima da linha, tá? Então ainda está no momento legal de entrada, caso você queira entrar no radar ou um aumento de mão. O que eu estou falando de entrar também vale para aumento de mão, né? Para aumento de exposição. Nos momentos de pico é onde a galera quer aumentar a exposição. Também o mesmo raciocínio é válido, tá? Aumentar a exposição, em qualquer um dos momentos, se você aumentou para ficar um ano, aumento de exposição é uma coisa que também exige muito da gente, tá? Aumentou, tem que ficar esse um ano. Como se você estivesse entrando com uma conta nova, né? Tava com 10 contratos, vou para 15. Quer dizer, esses 5 contratos é novo. Consigo ficar um ano com ele? Tá? Então tá no momento bom ainda de aumento ou de entrada e tudo mais. Quando deslocar um pouco mais para cima, entregar muito resultado, posso dizer que é um momento ruim de entrada? Não, mas posso dizer que pode estar próximo do momento de correção, tá? Um exemplo disso é que em janeiro parecia pra gente que era um momento de que estava esticado, né? Em janeiro. Umas pessoas que foram entrando em janeiro e fevereiro, ainda comentei, né? Pô, a gente tá ganhando bem, pode ser que a gente tenha... Fiz muito esse alerta nessa época, né? Só que se o cara não tivesse entrado em janeiro, ele nunca mais teria entrado por essa pontuação, né? Quer dizer, em 57 mil pontos de topo histórico, já tá em 63, tá? Então, em todos os cenários vale a pena você entrar. Só que sabendo que quanto mais descolou muito da linha, gera um alerta. Legal, turma? E a gente fez, turma, uma coisa interessante também, que é uma margem de recomendada, e aqui você tem nessa planilha também, quem quiser ter acesso a essa planilha, só me pedir, uma margem recomendada baseado nessa linha. Então a gente parte dos 3 mil reais, né? Então você vê que tá bem colado, 3.600 a margem recomendada, né? Para quem tá começando agora, tá? O 3 mil consegue ficar? Turma, até com uma margem menor que 3 mil, você conseguiria trabalhar no robô. O que a gente está fazendo aqui é um conservadorismo, digamos assim, sendo conservador
em relação à tomada de risco no mercado que já não é, né, o mercado que tem, já é um mercado naturalmente alavancado. Mas isso é principalmente, acima de tudo, em relação à margem, mas em relação a você identificar que, putz, está perto dos 3 mil, está num cenário bom para eu entrar ainda, para eu aumentar a mão, né? Daqui a pouco isso está em 4, 4,5, começou a deslocar muito 5, né? Está acima de 4,5, 5, que eu acho que vai ficar no momento mais deslocado. E a gente não sabe até quando, né? Pode ser que o robô fique um ano todo só ganhando, tá? Mas você consegue ter uma ideia ali de o quanto o robô está performando. É um sinal, turma, bom e ruim, né? Porque é bom por um lado, o robô esteja performando cada vez mais, né? A gente quer que ele performe, ganhe e não pare de ganhar. Mas um sinal também, quanto mais ele ganhar, fala, pô, vai chegar o momento dele devolver um pouco, né? Agora, mais importante de tudo, meu compromisso com o longo prazo. Mais importante de tudo, compromisso com o longo prazo. Então, qualquer cenário que você entre, se você entrar preparado para esse longo prazo, né, você não vai ter problemas com o momento que você está entrando. Tá, turma? Nós temos outros robôs, se vocês quiserem, turma, eu vou falar de outros robôs aqui também, tá? Essa foi uma apresentação barra atualização, barra mostrar o histórico do radar. O radar é o robô de histórico longo, robô, primeiro robô nosso, né? De histórico longo, muito longo. Então, acho que ele tem que estar compondo a sua carteira, tá? Tem que fazer parte. Se você não faz parte ainda, não deixe de entrar nesse projeto, né? Então ele tem sim que fazer parte da sua carteira aí. Vale a pena ter esse modelo, né? E enfim, quem quiser, manda nos comentários aí. Fabrício, fala de outro robô, fala do Prime, fala do termômetro. A ideia é ter outros vídeos desse, mas fiquem ligados. Na rentabilidade histórica, tá? Aproveita o momento legal para quem quer aumentar, quem quer ir com uma mão maior. Aproveita o momento bacana para isso, né? Entenda esse movimento de correções natural, que não assusta a gente por estar sempre historicamente dentro de uma naturalidade. O importante é essa programação de longo prazo, tá? Então entrou, vão ter ciclos ruins, vão ter ciclos bons e a coisa vai se desenhando sempre com foco no longo prazo. Tá bom, turma? Esse é o desenrolar do radar. Qualquer coisa, é só me chamar aí, turma. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo, hein? Certo? Valeu! Não esquece do like, não esquece do comentário, não esquece de se inscrever no canal aí. Valeu, turma. Até mais. Fui!